Oi, pessoal. Nosso papo de hoje a respeito de saúde, doença, cura, envolve um aspecto muito importante, é zilenar, nem milenar, né? É uma grave doença que nós temos, que é alergia à responsabilidade. Então, o mundo vem caminhando a nossa cultura de uma forma onde nós criamos um fator extremamente importante de dificuldade de cura definitiva. Então, nós temos a cura paliativa, que é aquela que vem de fora para dentro, todos os recursos que nós temos aí à nossa disposição, que são bloqueadores de sintomas, que são bloqueadores de doenças e que transferem a doença de um ponto para o outro. Um exemplo bastante comum que nós damos de transferência, nós temos um órgão muito importante de eliminação, tá? De jogar, na realidade, desequilíbrios energéticos que se transformam em desequilíbrios físicos para fora, né? Que é a pele. Então, a pele é um órgão importantíssimo de altas funções, né? Uma das funções importantes da pele é exatamente jogar toxinas fora, tá? É um drenador. E nós temos uma fase incrível da nossa vida, ali até um ano e meio, né? Onde o volume de informações e de efeitos que chegam sobre a criança é incrível. E alimentação errada, né? Até nas crianças amamentadas, porque seria muito fácil a mãe observar que tem alimentos que ela ingere que afetam aquele bebê. Existe toda essa transferência, tudo que é energético acaba de vez ou outra se materializando. Então você tem erupções de pele, eliminações que parecem assaduras, né? Aquelas um pouquinho mais demoradas. Aí o que ocorre? Isso afeta a família, aí corre para o médico. Aí normalmente você vai utilizar pomadas à base de corticoide, aí você bloqueia aquilo e vai direto aonde? Na criança, bloqueio de pele vai a pulmão. Aí começam em alguns as crises de bronquite, né? Então tem até assim, já uma teoria até aceita pelos médicos na vida corriqueira, né? Aquelas erupções que surgem principalmente nas dobras, a bronquite de pele. No meu trabalho com homeopatia, a gente pega muitas crianças que a família traz para vir tratar de bronquite, cuja origem, né, sem que eles saibam, foi exatamente isso. Aí quando você inicia o tratamento, que começa a fazer a limpeza, a drenagem, né, muitas vezes ressurge aquele processo na pele para depois desaparecer à medida que o processo vai saindo do pulmão. Então, a medicina de hoje, esse estilo, né, de busca de cura, faz muito mais transferências. É por isso que você, hoje, ela se dividiu, né, em vários aspectos, focos, que são chamadas especialidades. Então, é comum que as pessoas hoje busquem um especialista sem que tenha sido encaminhado para isso. Aí um medicamento, vamos dizer, um profissional passa um medicamento que vai ter efeitos colaterais, aí você vai ter num outro que você vai, né, num outro profissional, ele vai te dar medicamentos para os efeitos colaterais do primeiro e você tem um efeito cascata. Então, nesse processo nosso de tentar tornar a doença algo impessoal e não pessoal, é sempre pessoal, porque nós somos os construtores das nossas doenças ao longo de milênios, né? Então, é sempre um processo e a sequência do outro. Então, fica fácil para a gente, tranquilo, né? Pela alergia e responsabilidade, jogar a culpa em vírus, fungos, bactérias, ou DNA, né? Aquela ideia de doenças hereditárias. Ah, se na minha família alguém tem esse problema, eu tenho a grande possibilidade de ter. Tenho sim, mas por cópia, e não porque, na realidade, aquilo veio como um agente transmitido, como se não fosse, na realidade, minha responsabilidade. E esse processo de alergia à responsabilidade levou a uma doença gravíssima do ser humano, que é a credulidade, tá? Filhote da ignorância, mas só é ignorante quem quer ser ignorante, né? Por quê? Porque tem medo da responsabilidade que o conhecimento traz. Então, o nosso papo de hoje é sobre
a pessoalidade da doença. Então a doença é uma coisa pessoal, mas claro que há todas as interações, porque nós vivemos no meio de uma teia, né? A teia da lei de causa e efeito. Então toda ação que eu faço usando o meu livre-arbítrio vai afetar o universo inteiro, tá? Ou mais ou menos. E as escolhas dos outros também me afetam na medida do que eu permita, tá? Então você só é afetado pelas escolhas do outro quando você permite que isso ocorra. E a gente vai abordando aí mais situações. Então, reflitam a respeito das vossas doenças. O que essa doença está querendo me mostrar? O que ela está querendo me dizer? Né? Quais são as escolhas que eu venho fazendo que a criou? Então, o momento é de assumir a pessoalidade, a responsabilidade sobre a doença.